Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Mostardas. Lei orgânica é a principal lei do município, a lei que trata das regras de organização e funcionamento da prefeitura e da Câmara Municipal. E claro, como é um conteúdo previsto no nosso edital, teremos certamente na prova questões sobre esta lei e ao longo aqui da aula eu vou mostrando também como que a banca vem cobrando a lei orgânica nos concursos que ela aplica, com uma série de dicas então de como vocês podem memorizar esses conteúdos. Depois que nós concluirmos a análise aqui dos artigos da lei, também teremos as questões simuladas que eu elaborei para que vocês possam fazer um teste. Eu elaborei as questões bem no estilo da banca, justamente para vocês já treinarem para a prova e quem sabe a gente adivinha aí no simulado também algumas questões que vão estar na prova de vocês. Bom, vamos ao que interessa, vamos conhecer aqui a lei orgânica do município. O povo do município de Mostardas, pelos seus representantes, que são os seus vereadores, promulgou então esta lei orgânica. Aí o artigo 1º já vai nos trazer uma informação importante que pode ser perguntada na prova, que é a própria criação do município de Mostardas. O município foi criado pela Lei 4.691, de 26 de dezembro de 1963. E a banca pode perguntar esta lei, inclusive, qual é a lei que criou o município. Então já é importante memorizar a data, principalmente, o ano de criação do município. O município de Mostardas foi organizado, quando criado, de forma autônoma, em tudo que respeita ao seu peculiar interesse, sendo regido por esta lei orgânica, demais leis que adotar, e respeitando sempre, é claro, como não poderia deixar de ser, os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Bom, então é isso que nós temos sobre esse artigo 1º, um artigo ainda bastante introdutório sobre a lei. O artigo 2º vai falar sobre os poderes do município. Todo poder emana do povo, todo poder vem do povo e em seu nome é exercido, E quem exerce esses poderes esse poder do povo, são os dois poderes do município, que devem ser independentes um do outro e harmônicos entre si. Os dois poderes do município, que são o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Atenção! Não existe poder judiciário do município. E tem que ter muito cuidado com isso na hora da prova. Porque numa questão sobre a Constituição Federal, se a banca pergunta sobre a Constituição, lá na Constituição nós temos 3 poderes. Porque a Constituição fala nos poderes do Estado e da União. E o Estado do Rio Grande do Sul e a União Federal possuem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Agora, aqui na lei orgânica, numa questão sobre a lei orgânica do município, só vão ter 2 poderes. E a banca pode, na prova, tentar te confundir, misturando isso, Como ela sabe que tem essa diferença entre o Estado e a União e o município, ela pode fazer uma pegadinha na prova afirmando, por exemplo, são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. Se a banca afirma isso, está errado, Porque o município tem só 2 poderes, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Temos os símbolos do município, que são o brasão, a bandeira e o hino, que representam sua cultura e sua história. São bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam ou venham a pertencer. E os limites do território do município só podem ser alterados por lei estadual. Pessoal, aqui a gente tem uma possível questão de prova. Porque os limites do município, são os seus limites territoriais com os municípios vizinhos. Então tem o território do município de Mostardas, tem o território do município de Tavares, cada município tem o seu território. Para mudar o território de um e outro município, isso sempre tem que ser feito por uma lei estadual. Por que isso?
Porque se eu mudar o território do município de Mostardas, eu também estou mudando o território do município vizinho, seja aumentando ou diminuindo o seu território. Por isso, uma lei que muda o território do município sempre tem que ser uma lei estadual. Não pode ser uma lei municipal. Uma lei municipal não pode mudar o território do município. Tem que ser sempre uma lei estadual, respeitando os requisitos estabelecidos em lei complementar. Essa pode ser uma questão da prova. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que os limites podem ser alterados por lei municipal ou por lei federal. E aí está errado. A lei que altera os limites do território do município sempre é uma lei estadual. O território do município, para fins administrativos, é dividido em distritos. Tem a sede do município, lá onde funciona o centro do município, onde tem lá a sede da prefeitura, da câmara e tudo mais. E tem também os distritos, que são localidades afastadas desse centro, dessa sede do município. Então, o território do município é dividido em distritos, sendo que a sede lhe dá o nome e tem sempre categoria de cidade, designando-se cada distrito pelos nomes das suas sedes. Povoações essas que vão ter categorias de vilas. A criação de um distrito pode ser mediante a fusão de 2 ou mais distritos. Então, por exemplo, existem 2 distritos que são próximos um do outro e eles se juntam para criar um novo distrito. Aí deixam de existir esses 2 distritos e nasce um novo distrito, né? É isso. Pode ser feita, então, a criação de distritos mediante a fusão de 2 ou mais distritos. E a extinção de um distrito, para ser extinto um distrito, é necessária uma consulta plebiscitária à população. A consulta plebiscitária é um plebiscito, é uma votação que é feita. E aí toda a população daquela localidade vai votar se é a favor ou contra a extinção do distrito. Bom, preservados os distritos já existentes quando essa lei orgânica foi feita, aqui nós temos requisitos para a criação de novos distritos. Então, se tem alguma localidade afastada da sede do município que queira se tornar um distrito, para que ela possa ser reconhecida como um distrito do município, ela tem que atender esses requisitos do artigo 6º. E a banca poderá te perguntar na prova quais são esses requisitos. Primeiro requisito, a população, o eleitorado e a arrecadação dessa localidade não podem ser menores, não podem ser inferiores à 5ª parte exigida para a criação de um município. Então existe uma lei que estabelece a quantidade necessária de população, eleitorado e arrecadação para que se crie um novo município. Para criar um distrito, tem que ter, no mínimo, 1/5 do necessário para criar um município. É isso. Para criar um distrito, é 1/5 do que seria necessário para criar um município. Além disso, nessa localidade que será o novo distrito, tem que existir pelo menos, no mínimo, 50 moradias, 50 casas, escola pública, posto de saúde e posto policial. Então esses são os requisitos para criar distrito, e aqui, claro, eu já esquematizei para vocês que fica melhor para vocês lerem, entenderem e depois fazerem leituras de revisão. Porque, pessoal, é muito importante aqui ao longo do nosso estudo que depois de assistirem às videoaulas, que vocês façam as leituras de revisão desse material. E aí sim, depois que tiverem feito leituras de revisão, tentem resolver as questões, que vocês vão perceber que muita coisa vocês já vão lembrar e acertar. E o que vocês errarem na questão, é interessante que vocês erram aqui no curso e depois não erram lá no dia da prova, né? Porque uma das melhores formas de aprender é errando, né? A gente erra uma questão e a gente se indigna. Pô, como que eu errei essa questão, né? Aí a gente vai lá entender por que erramos, porque eu faço a correção das questões em vídeo também, para esclarecer qualquer dúvida que possa ficar. Bom, continuando sobre os distritos, né? Como que o distrito vai comprovar que atende esses requisitos? Por meio de alguns documentos, né? Quanto à população, vai ter uma declaração emitida pelo IBGE. Quanto ao número de eleitores, a gente vai ter uma certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Quanto ao número de moradias, uma certidão emitida pelo servidor municipal de estatística ou pela repartição fiscal do município. Quanto à arrecadação de tributos do município por meio do órgão fazendário estadual e municipal, secretarias, né, da Fazenda. E quanto à questão dos postos de saúde policial e escolas, por meio de certidão emitidas pela Prefeitura, pelas secretarias de Educação, de Saúde e de Segurança Pública do Estado. Então, esses são os documentos que vão comprovar que o distrito tem todos esses requisitos para que possa ser criado. Na fixação das divisas de cada distrito, deve-se procurar, tanto quanto possível, formas simétricas, linhas naturais, dando ao distrito uma conformação territorial harmônica. E a alteração de divisão administrativa do município só pode ser feita quadrianualmente, no ano anterior ao das eleições municipais. Então, somente de 4 em 4 anos, no ano antes das eleições, que podem ser feitas essas alterações que a gente acabou de estudar aqui. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro capítulo sobre a lei orgânica aqui do município de Mostardas. Agora nós vamos iniciar o segundo capítulo, e esse capítulo traz uma série de competências do município. Uma competência do município é aquilo que cabe ao município fazer. A gente tem uma grande lista no artigo 9º de competências privativas, que são coisas que cabem ao município de Mostardas. E vocês podem perceber que essas competências, né, ocupam aqui praticamente 2 páginas do material. Quando termina esse artigo 9º, vem o artigo 10, com competências comuns do município. Qual é a diferença do artigo 9º para o artigo 10? A competência comum do município é algo que cabe ao município, mas não somente a ele. Então, essas competências do artigo 10 são competências do município, junto com o governo federal, que é a União, com o governo estadual. Então, no artigo 9º tem coisas que cabem só ao município. No artigo 10, coisas que cabem ao município junto com a União e com o Estado. E na tua prova, a banca pode misturar essas situações e perguntar quais são competências só do município, quais são competências do município em comum com o Estado e a União. Para isso, é importante, claro, que tu leia e memorize. E ao fazer a leitura, sempre memoriza. Que ao ler o artigo 9º, tu está vendo coisas que cabem só ao município. Ao ler o artigo 10, tu está vendo coisas que cabem ao município junto com a União e com o Estado. Pessoal, é muito importante que vocês façam a leitura de todas essas competências. Eu não vou fazer a leitura aqui com vocês no vídeo, porque vocês vão perceber ao ler que é tudo muito simples. É uma questão mesmo de ler e memorizar. Mas é importante que vocês leiam, então, primeiro tudo que cabe ao município privativamente, depois ao que cabe ao município em conjunto com a União e com o Estado. Tem ainda aqui na lei orgânica a competência suplementar. Como assim? Existem leis federais e estaduais sobre diversos assuntos, saúde, educação, meio ambiente e tudo mais. E o município pode fazer as suas leis municipais complementando o que pode estar faltando dessas leis federais e estaduais para a realidade do município. E aí o município vai lá e faz as suas leis também sobre esses assuntos, sempre respeitando, claro, as regras da legislação federal e estadual. Então é isso que nós temos aqui quanto às competências do município. Quando isso cai em prova, a banca vai copiar algumas competências, vai mudar algum detalhe em uma delas e vai te perguntar qual que está certa, qual que está errada, ou qual que é a competência privativa do município ou em comum. Por isso aqui a leitura é bastante importante. O próximo capítulo da lei orgânica é um dos assuntos que a banca mais gosta de cobrar em prova. E tem muita chance de aparecer na prova de vocês uma questão sobre este artigo. O artigo 12 trata das vedações. O que é vedado é aquilo que é proibido ao município, aquilo que o município não pode fazer. E aqui também a banca vai trazer essas proibições, mudar algum detalhe nelas e te perguntar qual ou quais estão corretas. Então aqui a gente também tem que memorizar tudo que é vedado, tudo que o município não pode fazer. Começando, primeiro item vai trazer que o município não se mete com religião. Memoriza assim, município não se mete com religião. Por que não se mete com religião? Porque a lei diz que é vedado, é proibido ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então, primeira coisa, o município não pode criar uma igreja ou uma religião.
Não pode também subvencioná-los, quer dizer, dar dinheiro para o funcionamento das igrejas e religiões, não pode o município fazer isso. E também não pode embaraçar-lhes o funcionamento, impedir ou atrapalhar o funcionamento dos cultos e igrejas, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. O município não pode ter relações. Então vejam só, o município não se mete com a igreja ou religião, porque ele não pode criar, não pode dar dinheiro, não pode impedir o funcionamento, nem ter relações de dependência ou aliança com elas. A única coisa que o município pode fazer junto com uma religião é uma colaboração de interesse público. Porque muitas vezes as religiões vão fazer atividades de caridade. E o município também pode unir esforços com as religiões, com as entidades religiosas, para fazer serviços de caridade para a população. Mas sempre que o município fizer esse tipo de relação, somente com esse objetivo, né? Não pode ter outros tipos de relações com as igrejas. Essa então é a primeira proibição. Segunda proibição: não pode o município recusar fé aos documentos públicos. Os documentos públicos gozam de fé pública, então o município não pode recusar um documento público. Terceiro, criar distinções, criar diferenças entre brasileiros e estrangeiros ou preferências entre si. Não cabe ao município criar essas distinções. Também é proibido ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Não pode o município fazer nenhuma publicidade para promover um partido político ou com fins que não interessem à administração. O uso desses meios de comunicação pela prefeitura sempre vai buscar interesses da coletividade. E nesse mesmo sentido, tem a proibição do inciso 5, que diz que o município não pode manter publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgão público que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então está dizendo que o município não pode fazer uma publicidade que não seja educativa, ou informativa, ou de orientação social. Então eu posso concluir que toda publicidade feita pelo município deve ter caráter ou informativo, ou educativo, ou de orientação social. Porque se o município faz uma publicidade que não tenha esse caráter, ele está incorrendo nessa proibição. Além disso, quando o município faz uma publicidade, nessa publicidade não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores. O município não pode, com essa publicidade institucional, promover pessoas. Então, quando o município vai informar a população sobre atos da prefeitura, ele não pode fazer isso dando destaque ao nome de quem fez, né? Promovendo o nome, dizendo que alguém é melhor do que o outro, que o prefeito atual é melhor que o anterior. Esse tipo de coisa não pode ser feito na publicidade, porque não pode ter nenhuma forma de promoção pessoal com nomes, símbolos ou imagens ao fazer a publicidade. Essa vedação é bastante importante, bastante cobrada em prova, é importante a gente memorizar. Ela que também está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, pessoal, o município tem algumas proibições quanto a impostos. O município não pode instituir impostos sobre outros entes federados. Como assim? O governo do estado e o governo federal não pagam impostos para o município, assim como outros municípios não pagam impostos para o município. Também os templos estão imunes de impostos, não pode ter impostos quanto a templos. A igreja não vai precisar pagar IPTU, por exemplo. Também o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social,
sem fins lucrativos que atendam requisitos da lei. Todos esses não pagam impostos também. Assim como livros, jornais, periódicos e os fonogramas e videofonogramas, né, os DVDs, contendo obras musicais. Todos esses, então, não pagam impostos, né? São as chamadas imunidades de impostos. Também é vedado, é proibido ao município exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabelece. Pessoal, aqui a banca pode fazer uma pegadinha na tua prova, dizendo que é vedado, proibido ao município exigir ou aumentar tributo por lei. Por lei não é proibido. O que é proibido é exigir ou aumentar um tributo sem a lei que o estabelece. Também é proibido ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da procedência ou destino. Também não pode cobrar tributos quanto a fatos ocorridos antes da lei que o houver instituído ou no mesmo ano que a lei foi publicada. Esses são os princípios da anterioridade tributária, que quando o município institui por lei um tributo ou aumenta, só pode cobrar após essa lei e no ano seguinte, né? Que é no exercício financeiro seguinte. Então, se neste ano é criado ou aumentado um imposto, só pode cobrar ele a partir do ano que vem com esse novo valor. Também é proibido utilizar os tributos como meio de confisco, quer dizer, o valor do tributo não pode ser tão alto a ponto de estar sendo confiscada a propriedade do bem. Imagina só, se tem um imposto que é metade do valor do bem, em 2 anos pagando o imposto, tu vai ter pago o valor do bem, só de impostos. Isso seria um confisco, seria um absurdo, um excesso. Então os impostos não podem ser muito altos. Também é proibido estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por tributos, exceto, ressalvada, a cobrança de pedágio, porque pelas vias conservadas pode ser cobrado pedágio de quem estiver passando. Então é isso. Depois tem algumas regras sobre essas proibições, mas nada muito relevante aqui para fins de prova. E com isso nós concluímos as vedações, as proibições. O nosso próximo assunto aqui na Lei Orgânica são os bens municipais. Sobre esse e demais assuntos a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.